Olá, eu sou o Maurício Spiandorello e este é o For Sales Grandes Carreiras. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do For Sales Grandes Carreiras, programa semanal de entrevistas com executivos que são referência em vendas e marketing nos seus segmentos de atuação. O objetivo do For Sales Grandes Carreiras é, através da experiência dos nossos convidados e das dicas dos nossos convidados, ajudar você a melhorar a sua carreira. No episódio de hoje, falaremos sobre o segmento de educação. E para me acompanhar com as perguntas e com os comentários, eu terei a companhia do Gabriel Martins, que é um dos consultores aqui da equipe da For Sales. Gabriel, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Obrigado, Maurício. É um prazer falar contigo, um prazer falar com a nossa convidada Andrea e, obviamente, com todos que estão nos acompanhando nesse momento. Antes da gente dar continuidade, eu gostaria de convidar todos que estão nos acompanhando para que sigam a For Sales no YouTube. Basta clicar no ícone vermelho inscreva-se. Não deixem de ativar a sinetinha para serem sempre notificados quando divulgarmos vídeos novos. E convido também para acompanharem a For Sales nas plataformas de podcast, no Apple Podcast, no Deezer e no Spotify. Porque nessas plataformas vocês terão os mesmos conteúdos que no YouTube, porém em formato de áudio. Dito isso, a nossa conversa ela estará estruturada em 4 partes diferentes. Na primeira parte, falaremos sobre a carreira da nossa convidada. Na segunda parte, falaremos sobre o principal case da carreira da nossa convidada. Na terceira parte, a nossa convidada falará sobre o futuro do segmento de educação. E na quarta e última parte, a nossa convidada dará dicas de carreira para quem está nos acompanhando. Então, se você quer construir uma carreira de sucesso, seja no segmento de educação ou seja em qualquer outro segmento, não deixe de acompanhar esse bate-papo até o final, porque a nossa convidada de hoje é a Andrea Mansano, uma executiva com mais de 30 anos de experiência no segmento de tecnologia, com passagens por empresas como Compaq, SAP, entre outras, e há 6 anos ela migrou para o segmento de educação, onde hoje ela é presidente para a América Latina da Education First. Andréia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra te receber aqui para esse bate-papo. Olá, Maurício, Gabriel, prazer é meu. E responsabilidade, né? Dar dicas de carreira e servir como referência. Mas muito obrigada, um prazer enorme. Bacana, Andréia, legal. Para a gente começar, então, para quem está nos acompanhando, te conhecer um pouquinho melhor, conta para a gente um pouquinho da tua trajetória profissional, desde onde você começou até os dias de hoje, nos falando um pouquinho das empresas que passou, os cargos que exerceu, para fazer um pano de fundo para a nossa conversa. Ok. Eu gosto de contar desde o começo mesmo, porque as pessoas às vezes têm uma impressão de que a gente teve algumas facilidades na carreira, né? Principalmente mulheres que chegam em posição de liderança, que a gente ainda vive num mercado que tem discriminação, né? Então eu acho importante contar. Eu comecei a trabalhar de fato com 12 anos de idade, escondido. Eu sou de Joinville, Santa Catarina, e nós mudamos para Campinas, interior de estado, e naquela época ninguém vendia nada na rua. E na época do Natal, eu descobri uma gráfica que fazia cartões de Natal. Eu comprei cartão de Natal com o dinheirinho que eu tinha e fui vender cartão de Natal na rua. E eu consegui fazer isso por bastante tempo escondido dos meus pais até que eles descobriram. Mas quando eles descobriram, eu já tinha ganhado uma boa grana com isso, né? Depois, mais para frente, já na época de faculdade, eu também descobri uma fábrica de chocolate. E isso era no começo do ano. E eu comecei a vender chocolate para Páscoa. Eu vendi tanto chocolate que eu comprei meu primeiro carro, um Fiat Uno, com o dinheiro de chocolate de Páscoa. Então, eu acho legal porque, assim, desde cedo eu descobri minha vocação, que profissionalmente é uma vocação na carreira de vendas, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Gosto de vender, mas eu também gosto muito de lidar com gente. E eu comecei, minha primeira oportunidade em empresas foi na Johnson & Johnson.
Naquela época, há mais de 30 anos, a gente mandava currículo impresso em papel, né? Preenchia a ficha para vaga nas empresas, e eu tinha duas empresas em mente. Eu tinha a IBM e a Johnson Johnson. A IBM porque a minha primeira viagem internacional sozinha, eu estava com muito medo de viajar sozinha, e eu sentei ao lado de um cara extraordinário que trabalhava na IBM, e um negro que influenciou, ele nem sabe, ele influenciou tantas coisas na minha vida, e influenciou, inclusive, recentemente, nos últimos anos, projetos para diversidade e inclusão. E eu fiquei com o IBM e fiquei com Johnson Johnson, que eu também conheci uma pessoa muito influente da Johnson Johnson, eu tinha aquilo em mente. Eu comecei com Johnson Johnson, numa posição que eu não tinha absolutamente nada a ver, mas eu queria pisar dentro da empresa, eu fui tradutora. E, em seguida, muito curiosa, comecei a circular pela fábrica, pela planta de síntese químicas, para tentar cavar alguma outra coisa lá dentro, porque eu não queria definitivamente ser tradutora. Consegui ir para a área de planejamento de produção, depois planejamento de materiais e compras e importação, e logo eu pulei para o mundo de tecnologia, onde eu trabalhei em grandes empresas. Comecei no segmento de hardware, trabalhando na Digital, quando a Digital chegou no Brasil, depois Compaq, que virou HP, depois eu fui para o mundo de software, SAP, onde eu trabalhei 12 anos, e onde foi a minha primeira posição como gerente na minha carreira. Demorou bastante para eu chegar lá, e eu gosto de contar isso, Maurício e Gabriel, porque eu sou de uma geração em que as mulheres tinham muita dificuldade, o mundo era dominado pelos homens, né? Eu mesma demorei muito tempo para ter uma gestora mulher. Eu fui muito tempo liderada por homens. Eu sou daquela época em que as empresas tinham salas grandes para os chefes e a gente trabalhava nas baias pequenininhas, né? E eu gosto de contar que a SAP me deu muita oportunidade. Eu entrei na SAP como consultora da área de treinamento e saí da SAP 12 anos depois como diretora para a América Latina. Então, foi uma trajetória de muito sucesso, com muitas promoções. E depois eu fui para o mundo Microsoft, onde eu fui Country Manager para uma marca de parceiro Microsoft Dynamics, que era a Alpha People. E na Alpha People eu fui responsável por um grande merging com a Tridia, que virou a maior consultoria de Microsoft Dynamics da América Latina. E há 6 anos eu estou na EF. Eu decidi migrar para o mundo da educação, já tinha 30 anos praticamente no mercado de tecnologia, e era o momento em que eu estava fazendo 50 anos, eu achei que seria importante eu fazer alguma coisa a mais. Eu queria que tivesse uma conexão com um legado que eu pudesse deixar para o país, né? O Brasil é um país cheio de oportunidades para a educação e muito carente no segmento de educação. Se a gente falar em inglês, então, que é o produto principal da EF, somente 3% da população brasileira fala inglês. Então, existe muita possibilidade de desenvolvimento nesse mercado e de desenvolvimento da população brasileira, né? Então, hoje eu sou responsável pela América Latina, na EF, e o cenário é muito parecido com o que a gente tem aqui, alguns países mais avançados, outros menos, né? Nós temos um estudo que nós fazemos todos os anos, que é o Índice de Proficiência da Língua Inglesa nos países, e o Brasil, infelizmente, ele está na 59ª posição, ranqueado aí dos países que falam mais inglês. A gente fica para trás de países da América Latina como Argentina, Chile, Costa Rica, né? E isso impacta muito o país, né? A gente sabe que os países que têm o maior PIB são os países em que existe maior quantidade de pessoas com fluência na língua inglesa.
Então, a minha missão, ela é muito grande, compartilhada com os meus colegas, né? O nosso mote é quebrar as barreiras através da educação e proporcionar às pessoas, aos nossos clientes, um mundo novo e muito pequeno através do idioma inglês. Muito legal, André, muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta, pegando um gancho nessa narrativa da sua carreira, né? Para quem escutou, entendeu que você teve diversas promoções, assumiu já há bastante tempo, assume projetos que transbordam a fronteira do Brasil, né? Então, desafios grandes. E aí, o que eu queria te perguntar é o seguinte: o que você acredita que você tem que te ajudou a chegar tão longe, né? É alguma atitude em específica que você tem no dia a dia de trabalho, algum conhecimento que tem ajuda a subir degraus? O que você acha que mais te ajudou na carreira, assim, a ter tantas evoluções? Eu acho que são várias coisas, Maurício. Primeiro, muita determinação, né? As mulheres que chegam lá são mulheres que tiveram oportunidade, porque não adianta nada você ter capacidade e você não ter oportunidade, né? Eu gerei as oportunidades, eu tenho orgulho de falar que eu gerei as oportunidades, eu nunca tive ninguém que facilitou o meu caminho, né? Sou uma facilitadora de caminho, quem eu percebo, mas eu não tive facilitadores, né? Então, muita determinação, muita vontade, muita luta e muita briga mesmo, sabe? De conquistar o meu espaço. Parece um bordão, mas as mulheres da minha geração tiveram que brigar muito para conquistar o espaço e tiveram muitos conflitos, né? Conflito familiar. Será que eu devo mesmo me dedicar tanto à minha carreira e como é que fica a minha família, né? E até ter que se provar no ambiente de trabalho assim, você fazer vista grossa para assédio moral, assédio sexual, que quando eu era muito mais nova, isso existia, né? Hoje, graças a Deus, eu quero acreditar que isso não existe mais, né? Mas a discriminação, ela ainda existe, a gente luta contra isso, acho que todos os dias. Eu costumo falar que as mulheres que falam que não sofrem discriminação é porque elas não percebem, mas a discriminação, infelizmente, está todos os dias ali, né? Então, eu acho que é muita garra, muita força, e eu agrego aqui também, eu tenho alguns projetos pessoais e que, por conta dessa minha vontade, eu começo a perceber oportunidades e que eu não gosto de perder, né? Há 6 anos, eu olhando e percebendo o centro de São Paulo, junto com um amigo, o maestro Donaldo Guedes, a gente percebeu algumas crianças que em estado vulnerável que a gente poderia ajudar. E nós criamos um projeto que chama Pequenos Músicos da Liberdade, um projeto que a gente tem hospedado na Igreja Batista da Liberdade, no centro de São Paulo, em que a gente criou uma escola de música, em que a gente ensina, né, com professores, com uma equipe muito profissional, teoria, aula prática, temos coral, temos orquestra, formado por essas crianças. As crianças têm que ter o compromisso de estudar numa escola regular e eles passam algumas horas conosco. Nós temos instrumentos para todas as crianças e é muito gostoso a gente ver aquelas pessoas que provavelmente não teriam uma oportunidade se desenvolverem através da música, que eu também acredito muito que a música abre muita perspectiva. Né, educar através da música tem sido muito gratificante para mim ver a evolução dessas crianças. E no ano passado eu participei do Women's Forum no México e quando eu voltei eu fiz um happy hour com 4 amigas que tinham ido para o Women's Forum comigo e nós decidimos fazer o mesmo happy hour no mês seguinte. No mês seguinte nós éramos 12, no outro mês 20, depois 40 e hoje nós somos 100 mulheres de negócios que nos encontramos.
para... inicialmente era um bate-papo para a gente trocar ideias, falar sobre trabalho, mas isso está virando um negócio. Nós estamos transformando esse grupo, que chama EVA, num grupo de negócios, numa empresa que será um grupo de mulheres de negócios fazendo negócios no mercado como um todo, mas um grupo de mulheres, né? Então, esses são alguns projetos que, aí, com vontade, com garra, com determinação, eu toco junto com o trabalho. Muito bom, André, excelente, muito legal. Para a gente fechar esse primeiro bloco de perguntas com relação à sua carreira, uma última pergunta que eu gostaria de te fazer é: qual que você acha que foi a grande decisão que você tomou na sua carreira que te impulsionou, né? Que mais te impulsionou, assim, se você tivesse que elencar um turning point, assim, um momento da virada, qual que teria sido esse grande momento, assim, uma decisão, de repente, de migrar de área, de migrar de segmento, enfim, qual que você acha que foi a principal escolha que você fez e que te ajudou nesse trajeto? Eu tenho que ser sincera contigo que eu não desenhei a minha carreira, né? Eu sou economista de formação e eu não desenhei pelos motivos óbvios do começo da minha carreira, em que a mulher não era vista, não era considerada, então eu tive que lutar muito. Mas eu sempre fui muito dedicada. Eu visto a camisa de onde eu estou, definitivamente. Eu só trabalho nas empresas que eu acredito que têm um propósito em comum com o meu, que eu acredito no, que eu acredito na solução, porque você tem que acordar motivado, né? Eu acordo motivada todos os dias e feliz de fazer o que eu faço. Eu não posso sair no mercado contando uma mentira, de alguma coisa que eu não acredito. Então, eu não conseguiria. Eu acho que eu não tive esse turning point, Maurício. E como eu falei, foi uma carreira de muito suor, de muito trabalho, né? E muitas vezes eu trabalhei muito mais do que tipo que as pessoas procuram hoje, que é o equilíbrio, né? Muita gente fala em qualidade de vida. Eu não pensava nisso, né? A qualidade de vida para mim sempre foi o quê? Eu estou feliz. Meu primeiro objetivo é eu estou feliz. Então, se eu estou feliz, estou trabalhando no que eu gosto, estou fazendo o que eu gosto, eu não consigo separar a vida pessoal e vida profissional, né? Então, eu acho que eu não tive esse turning point. O que eu posso dizer é que eu tive grandes líderes que me inspiraram muito. É. Às vezes eu brinco dizendo que eu não sou autêntica, porque eu sou uma mistura de tudo que eu achei de bom e que eu copiei, né? Então eu vou, e eu faço isso até hoje, né? Se eu vejo alguma coisa muito legal em alguém e que alguma coisa que eu gosto e eu admiro, eu falo assim, pô, eu quero fazer igual. Eu quero ser tão bom nisso quanto essa pessoa. Então eu vou acumulando coisas de pessoas e de líderes que eu admiro. Eu tive líderes que me inspiraram muito. Ótimo, André, muito legal. Com essa resposta, a gente fecha então o primeiro bloco e vamos avançar para o segundo bloco de perguntas, onde vamos falar do principal case da sua carreira. Eu vou passar a palavra para o Gabriel para que ele conduza as perguntas desse segundo bloco. Legal, Andréia. Nesse momento, eu gostaria de entender contigo o principal case da sua carreira, ou seja, em face, obviamente, do maior desafio que você teve, né? E aí, qual foi o resultado, estratégia que você adotou, quais as nuances mercadológicas que você estava vivendo? Consegue elucidar para a gente esse momento, por favor, André? Eu tive alguns momentos, Gabriel, mas eu escolho para falar com você um momento na SAP. Eu entrei na SAP como consultora, trabalhei na área de produto, ajudando a desenvolver uma solução, fui para pré-vendas, e quando eu fui convidada para trabalhar na área de vendas da SAP, eu fui convidada para trabalhar num território em que os meus colegas falaram assim: não faça isso. Não faça isso porque você vai ter que quebrar pedra, vai ser muito difícil, vai queimar a sua carreira. Mas eu queria muito trabalhar na área de vendas. Naquele momento, o segmento de saúde, educação e setor público é onde tinha uma oportunidade. Eu não tinha experiência nenhuma. Eu tive a ajuda de vários colegas, mas o mais interessante é que
em 2 anos, provavelmente, que eu estava na posição de vendas Brasil, eu fui num evento em Miami, que eu fiz uma apresentação, no evento da SAP, que eu fiz uma apresentação, e alguém naquele evento me viu e me chamou para conversar depois desse evento. Continuamos a conversa quando eu voltei para o Brasil, e eu fui convidada para assumir a posição América Latina. Então, eu falo sempre assim, tudo que você fizer na sua vida, faz bem feito. Sempre vai ter alguém te vendo, sempre vai ter alguém olhando, né? E eu muito dedicada, eu consegui ser vista, tive esse privilégio de ser vista, e quando eu assumi a posição América Latina, também foi outro desafio gigante, porque eu não sabia o que era América Latina. Eu conhecia como turista, mas o que que eu vou encarar pela frente, né? Eu lembro que na primeira conversa que eu tive com o meu vice-presidente na época, eu fiquei um pouco assustada, porque eu falei, caramba, o cara conhece tudo de América Latina, ele é um indiano. E eu falei, eu tenho que correr e tenho que me preparar. E não tinha com quem buscar informação. Eu comprei um mapa da América Latina, preguei na parede do meu escritório em casa e comecei a estudar a história de todos os países, área política de todos os países. Comecei a investigar o que eram projetos de Banco Mundial, de Banco Interamericano. Comecei a entender onde que esses organismos multilaterais investiam na América Latina e no quê, onde estavam os potenciais, onde é que isso linkava com a história do país. Eu aprendi tudo, estudei muito, então eu tive que me dedicar de uma maneira quase que sobrenatural, em que eu passava grande parte do meu tempo trabalhando e estudando, e eu alcancei grandes resultados nessa posição, e eu posso dizer que esse tenha sido um grande case. Esse foi um grande case, e eu não vou entrar em mais detalhes, porque aí a gente vai tornar essa história uma história gigante. Mas a minha mensagem para quem está assistindo, né, que a gente está falando para pessoas que estão pensando e estudando as possibilidades de carreira, e para qualquer carreira, eu acho assim, faz tudo o que você faz com muita vontade, muita dedicação, porque sempre vai ter alguém que vai estar olhando para você. Bacana, muito legal, André. Você tem uma carreira muito construída na tecnologia, né? 30 anos ali no segmento de tecnologia, entregando soluções de tecnologia, e aí você migra para a educação, né? Por mais que a EF utilize a tecnologia ali para chegar até o público, o foco, o core business é a educação. Eu queria entender de ti como que foi, né, essa migração para a EF, né? Ou seja, para a educação, e aí qual o desafio que você encontrou quando você assumiu na EF? Eu Eu fui abordada pela EF, alguém me procurou por uma recomendação, e a gente começou um namoro que durou quase 6 meses. Inicialmente, eu tinha um pouco de receio, porque eu não sabia o que significaria isso, essa mudança, mas, ao mesmo tempo, eu já estava na minha zona de conforto, há quase 30 anos no mercado de tecnologia. E quando eu entendi o que significava a deficiência na educação no nosso país, as carências que nós temos. Eu pensei muito além do que é EF, sabe, Gabriel? Eu pensei, puxa vida, quem sabe, através da EF, eu posso fazer alguma coisa a mais. E percebendo educação pública no nosso país, principalmente, percebendo o que faz falta, entendendo que no Brasil somente 3% dos brasileiros falam inglês e que tem tanta oportunidade, tem tanta gente que quer e tem tantas coisas que nós podemos fazer. Eu aceitei o desafio de vir trabalhar na EF. A tecnologia para a EF é muito importante. A EF é uma empresa de mais de 50 anos. Nós nascemos no início dos anos 60, o nosso fundador, Bertil Holt, um sueco, disléxico, que não conseguia aprender inglês. Ele aprendeu inglês fazendo intercâmbio
e nasceu a EF, uma empresa que inicialmente era de intercâmbio. Nos anos 90, com a internet, nós criamos a nossa própria plataforma tecnológica, onde a gente faz o que com os nossos alunos, com os nossos clientes. E a gente sabe que todo mundo teria muita vontade e alguns muito sonho de conhecer outro país, de estudar em outro país. Nem todos têm essa possibilidade. Então, nós temos 27.500 professores nativos da língua inglesa. Então, é uma escola que nossa principal escola é a escola online. Nós temos esses professores nativos, em que a cada 30 minutos começa uma aula online, que você conecta nessa plataforma, e nós temos 6 alunos numa sala de aula. São 6 alunos que, na maioria das vezes, são alunos de países diferentes, para que a gente reproduza a experiência de conviver com pessoas de outros países, de ouvir sotaques diferentes, inclusive sotaques diferentes dos professores, que são nativos da língua inglesa de diferentes países. E é uma experiência que só a EF proporciona para o mercado, né? Nenhuma outra escola tem 29.500 professores. Nós temos escolas físicas, temos mais de 600 escolas em 54 países, e os professores que são professores das escolas físicas também são professores da nossa escola online. Então, para mim, é muito gostoso saber que eu vendo alguma coisa e que eu evangelizo o mercado sobre isso com uma solução que é muito simples de ser implementada, em que se você decidir estudar agora, a gente já faz a sua matrícula online e você já começa a estudar no momento seguinte, né? E então, com todo o respaldo tecnológico, com toda uma inteligência por trás disso, em que a gente acompanha a evolução dos alunos, a gente consegue entender o que cada indivíduo, apesar de ter milhões de alunos, a gente consegue acompanhar o indivíduo e a gente sabe onde esse indivíduo precisa melhorar, quais são as possibilidades e o que a gente oferece naquilo que ele gosta mais de fazer. Então, isso tudo, quando eu conheci, me fascinou, porque eu pude juntar toda a minha bagagem tecnológica e com o ingrediente principal, que é a educação, né, e oferecer de uma maneira muito democrática essa possibilidade do estudo do idioma inglês. Nós temos 17 braços de negócios, mas o principal braço de negócio nosso é o inglês online. Bacana, legal. Ao longo desses 6 anos, André, de EF, né, obviamente você hoje atende a América Latina, mas a gente falando de Brasil, tá? Como que foi a evolução do Brasil ao longo desses 6 anos? Você sentiu que a base ali de clientes está aumentando? Qual que é a dificuldade hoje? Qual que é a grande barreira para o seu consumidor ele aderir à plataforma e continuar regularmente ali fazendo o curso? A gente teve um crescimento muito importante no B2B, né? Então, a gente ouvia sempre, assim, de vários clientes, não, a solução online não é para nós, aqui o pessoal gosta muito de encontrar o professor vem aqui, ou o aluno quer ir na escola presencial. Eu tinha um pouco de dificuldade para entender isso, porque, principalmente para quem mora nos grandes centros aqui no Brasil, se você mora em São Paulo, por exemplo, ninguém curte dirigir 1 hora para chegar na escola, né, e gastar esse tempo no trânsito. E se a gente pensar no que a gente está vivendo desde fevereiro, né, desde janeiro na China e desde março aqui no Brasil, não teve outra coisa para fazer, né? Então, de repente, aquele cara que falava assim, não, o negócio de online não é para mim, né? Então, a gente viu que, além daquele progresso todo, daquele crescimento todo no B2B que a gente teve nos últimos 6 anos, e de março para cá, aqui no Brasil, foi um crescimento incrível, porque educação de qualidade, treinamento de qualidade no idioma inglês,
uma facilidade de você acessar as salas de aulas a cada 30 minutos e assistir uma aula de qualidade de 45 minutos. As pessoas estão meio sem noção de relógio, né, Gabriel? Eu te digo assim, que tem dia que eu começo às 6 da manhã e vou até tarde da noite, porque você está em casa, né? Eu procuro manter a minha rotina, né? Faço a minha rotina, mas como a gente está em casa e não vai gastar no trânsito, não tem que sair, a gente está fazendo tudo por aqui, então tudo ficou muito mais fácil. E para todo mundo tem sido assim. Então, se você está disposto a assistir uma aula às 5 horas da manhã ou às 11 horas da noite, isso ficou muito mais fácil, né? Então, essa migração, ela foi quase que natural. Então, ajudou também bastante o crescimento do nosso negócio nos últimos meses. Legal, legal. Vou passar a palavra agora para o Maurício, para ele conduzir o terceiro bloco de perguntas aqui. Perfeito, obrigado, Gabriel. Andréa, na verdade, agora nesse terceiro bloco a gente fala um pouquinho sobre o futuro do segmento de educação. Você já entrou um pouco nesse tema, né? Mas a gente gostaria de aprofundar ele um pouquinho mais. E aí, para começar, eu te faço a pergunta de $1 milhão, né? A gente sabe que tiveram vários segmentos que foram fortemente impactados por esse momento que a gente está vivendo, mas alguns segmentos foram mais do que outros, né? Se a gente olhar para o segmento de educação no geral, né, não falando talvez do seu contexto, mas de um contexto geral, é um dos segmentos que foi bastante impactado, né? Então, com esse caldeirão de acontecimentos que a gente está vivendo, o que eu queria te perguntar é o seguinte: quais você acha que são as principais tendências do segmento de educação daqui para frente? O que vai acontecer no segmento? Que tipo de produto que vai ter mais demanda? Que tipo de produto que vai ter menos demanda? Enfim, qual que é a sua visão sobre o futuro do segmento? Bom, se a gente pensar no ensino regular, Maurício, vamos pensar primeiro no ensino regular, que foi o maior impacto, né? O impacto importante, primeiro para as famílias que têm crianças, que as crianças estão em casa e que, de repente, a escola está dentro de casa. Essas escolas não estavam preparadas para isso. As famílias não estavam preparadas para isso. Então, de repente, a escola passou a ser na tela, né? E o que muita gente fez foi pegar a sala de aula e trazer para dentro de uma tela. E não é por aí, porque para você ter qualquer modelo de ensino online, ele requer muito mais do que simplesmente você transferir a sala de aula para uma tela. Né? Como é que você faz para chamar a atenção de um aluno, de uma criança? Né? Como é que você coloca um menino hiperativo sentado na frente de uma tela e faz ele prestar atenção durante horas, né? Se sentir atraído? Como é que a mãe e o pai do menino que estão dentro de casa? Né? Eu tenho amigos que falam assim, gente, meu Deus, de repente eu tenho que lembrar química para uma criança de 12 anos e eu não lembro mais, né? E como é que a gente faz isso? Então, eu acho que essa está sendo uma dificuldade muito grande. Se a gente pensar no ensino público, esse impacto ele é muito maior. E ele é muito maior por conta da falta de tecnologia. Né? As famílias de baixa renda, elas não têm a tecnologia dentro de casa, não tem internet, não tem um notebook. Como é que essas crianças estão se desenvolvendo nesse período? Então, acho que essa é uma grande preocupação. E se a gente pensar no modelo do futuro, eu diria que para o ensino fundamental, eu não consigo ver um modelo totalmente online, porque a socialização, ela é fundamental para uma criança, fundamental para o desenvolvimento de uma criança, né? Nós vivemos em sociedade, nós somos feitos para viver em sociedade. Então, alguns princípios básicos, eles não vão ser desenvolvidos dentro de casa, eles precisam da escola presencial. Se a gente partir para o adolescente com muito mais experiência e mais vivência, brincando já em jogos, tendo muito mais contato com internet, com computador, com celular, eu vejo uma facilidade maior. Se a gente for para jovens e adultos, eu vejo muito mais facilidade. E a escola do futuro que eu vejo uma escola híbrida, se a gente falar
no ensino regular, por exemplo. Eu vejo experiências tanto presenciais quanto experiências online. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade. O Brasil e o mundo têm uma grande oportunidade, mas principalmente o Brasil tem uma grande oportunidade agora de transformação. Se o nosso governo pensar que a gente poderia, ao invés de ter a escola A, B, C, se a gente pudesse ter uma grande escola, né? Se a gente pudesse reunir, imagine ter uma escola pública de qualidade, em que todos os alunos pudessem se conectar, em que, primeiro, esses professores fossem muito mais capacitados. Você abrir para esses professores um mundo gigante de oportunidades que eles nem conhecem, né? Você disponibilizar para esses professores os maiores mestres, os maiores experts que a gente tem no mundo, para capacitar os nossos professores, em primeiro lugar. E depois você criar uma grande escola para todos os alunos, em que eles poderiam ter várias atividades e matérias e currículo extra, de ingredientes extras. Imagine você pegar um expert num tema específico, o cara está no outro lado do mundo, e disponibilizar esse cara para dar aula para milhões de brasileiros. Isso seria uma coisa incrível, né? A gente tem uma oportunidade de transformar a educação no Brasil, né? Nossa educação tem uma qualidade muito ruim. Então, o nosso governo tem que estar atento para esse momento, para essa grande oportunidade dessa virada, né? E se a gente pensar, então, em universidade, puxa vida, a gente vai mais além. Eu ontem participei de um painel com do Daniel Castanho da Ânima, e a gente falava que a universidade do futuro, ela não vai ser aquela universidade em que você vai escolher economia, como eu escolhi, ou engenharia. Você vai escolher aquilo que você quiser, porque vai estar tudo disponível para você, como já existe muita coisa disponível, e que você vai falar o quê? O que eu quero absorver disso aqui, o que eu quero estudar. Então, infinitas possibilidades, né? Em que, como a gente sabe, e os estudos dizem que algumas profissões vão desaparecer num futuro muito próximo, em que muita coisa será robotizada, e que vão ser valorizados cada vez mais os soft skills. Então, como é que a gente pode desenvolver isso nas pessoas? Puxa, a internet é uma oportunidade gigante. Então, eu acredito muito neste modelo, e eu pessoalmente tenho muita vontade de colaborar com esse momento, para que a gente viva uma grande transformação aqui no Brasil. Legal, André, muito bom, excelente. Deixa eu te aproveitar e fazer uma pergunta, e aí olhando para um aspecto mais do ensino privado, né? Como a gente obviamente fala com muitos profissionais de vendas e marketing, que teoricamente vão estar trabalhando nesse segmento privado da educação, né? Pensando na educação privada, você acha que o momento ele vai fazer uma seleção natural que vai diminuir muito a quantidade de players e tem uma tendência a concentrar mais o mercado cada vez mais, ou ele pode trazer uma demanda na retomada de pulverização, cada vez mais instituições, mais players no mercado? Qual que é a tua visão? Você acha que o mercado vai se concentrar mais agora com provavelmente uma limpa que vai acontecer, algumas instituições não vão sobreviver, né? A tendência é a gente ter um mercado mais concentrado ou um mercado que vai ser mais pulverizado por alguma oportunidade que talvez exista aí nesse processo? Infelizmente, Maurício, a gente já está vendo algumas instituições desaparecerem, né? E, infelizmente, a gente está vendo resultado da crise, resultado da insegurança, algumas escolas desaparecerem, principalmente aquelas escolas pequenas, principalmente se a gente pensar no ensino fundamental. Infelizmente, um cenário muito triste, mas se a gente pensar no futuro, de novo, eu acredito na grande escola.
eu acredito naquela escola que ela não tem barreira, em que não vai ser estudar na escola top A, que está no melhor lugar. Não é, eu não acredito nisso mais, porque eu acho que o negócio vai ficar tão democrático, tão aberto, que não vai ter como escapar, né? Então, a oferta vai ser muito grande. Eu não quero arriscar se a gente vai ter mais instituições morrendo, mas a gente está vendo um enxugamento muito grande nesse momento, né? E eu acho que aquilo que a gente falava das profissões, principalmente, que não vão existir mais no futuro, puxa, coisa em 4 meses, a gente viu o negócio acelerando aí, que eu sei lá, se a gente está falando em 50 anos, em 4 meses, né? De repente, todo mundo está em casa e teve que arranjar um jeito de trabalhar. E as coisas têm que acontecer dentro de casa. A gente tem que estudar dentro de casa, tem que ir dentro de casa, está tudo dentro de casa. Eu acho muito difícil este modelo voltar a ser totalmente do jeito que era. Eu não acredito mais nisso. Então, se a gente puder falar de educação, eu acredito na grande escola. Legal. E no modelo híbrido, né? Pelo que eu entendi, né? Modelo híbrido. Bacana. André, avançando aqui na nossa conversa para o quarto e último bloco, vamos falar sobre dicas de carreira, tá? Nesse quarto e último bloco, nós dividimos as perguntas em 3 pilares diferentes. Um pilar de aprendizados, um pilar de desenvolvimento e um pilar de gestão de pessoas. Eu vou passar a palavra para que o Gabriel faça as perguntas sobre aprendizados. Legal. Andréia, aprendizado, que eu gostaria de entender contigo é o maior erro que você cometeu na carreira, né? Obviamente que numa carreira tão longa, algum outro deslize a gente acaba cometendo, então eu queria entender qual que você estima ser o maior erro da carreira, e aí eu já emendo com uma segunda pergunta, que é, olhando para trás hoje, o que que você tirou de aprendizado disso, desse momento que você viveu? Gente, eu erro muito, errei muito, né? E aprendo muito com os meus erros. Eu acho sensacional quem aprende com o erro dos outros, né? Mas eu erro muito, provavelmente eu errei muito em muitas coisas, mas eu escolho aqui para compartilhar o que eu acho que pode ajudar algumas mulheres que vivem esse grande conflito, né? Que é maternidade versus carreira. Eu tive uma filha que hoje tem 28 anos e em muitas vezes, por muitos longos períodos, eu tive muita sorte e fui muito abençoada por ter pessoas que me ajudaram, porque eu viajei muito, eu fiquei muito tempo fora, eu não fiquei ausente, mas eu fiquei muito tempo fora. E muito tempo em que minha filha foi cuidada pelos meus pais, foi cuidada por alguém que trabalhava comigo, pelo pai, né? E eu sei que eu fui algumas vezes julgada por isso, poxa vida, você está negligenciando a sua filha, a sua maternidade por conta da sua carreira, por conta do seu trabalho, mas eu não me arrependi. Eu não me arrependo. Eu não considero que eu dei prioridade para uma coisa ou para outra. Né? Novamente, eu não tenho uma vida pessoal e uma vida profissional, eu tenho uma vida. E como eu sou tão apaixonada pelo que eu faço, eu gosto tanto de trabalhar, e eu gostaria de pensar que eu vou morrer trabalhando. Né? Eu não quero me aposentar, não é para mim. Eu sou irrequieta, eu sou hiperativa, não é para mim. Então, quando eu penso no que poderia ter sido um erro, talvez tenha sido um erro eu ter dado muita atenção para o lado profissional. Mas quando eu vejo quem é a minha filha hoje, minha filha segue uma carreira internacional. Minha filha morou 2 anos em Tóquio, mora hoje em Copenhague e quer seguir alguma coisa próximo do que eu fiz, da minha carreira. Então, isso para mim me dá orgulho, e no fim das coisas eu falo assim, poxa vida, eu acertei,
alguma coisa eu acertei, alguma coisa eu fiz certo aí, né? E, então, eu acho que se a gente pudesse falar um erro, né, eu acho que talvez tenha sido esse, mas eu não tenho arrependimentos. Legal, André. Muito bom. Acho que algo que todas as mulheres gostariam de te perguntar e que você já respondeu. Então, muito legal. Acho que contemplou muito bem aqui a nossa conversa. Seguindo para o próximo pilar, dentro de dicas de carreira, agora a gente fala de desenvolvimento, né? E aí, assim como o Gabriel, eu também te faço duas perguntas numa só. Tem algum curso, algum evento, algum tipo de especialização que você indique para aqueles profissionais que estão construindo a carreira que eles façam? E a segunda pergunta, a primeira com relação a curso, evento, e a segunda pergunta com relação a livro. Tem 3, 4 ou 5 livros que você leu na tua carreira que te inspiraram e que você compartilharia com essas pessoas? Então, vamos lá. O que eu recomendo? E isso tem tudo a ver com o que eu faço hoje. Eu recomendo que as pessoas estudem inglês e que falem inglês fluente. As grandes oportunidades da minha vida, elas surgiram porque eu sou fluente em inglês. Então, eu posso dar alguns exemplos aqui. Você controla o relógio aí, né, Maurício? Porque senão, de repente, eu falo a mais aqui. Controlo sim, fica à vontade. Um exemplo que eu lembro agora, eu trabalhei na fábrica da Johnson Johnson, que virou a fábrica da Compaq. A Compaq comprou o site. E quando eu soube que a Compaq tinha comprado o site da Johnson Johnson, eu dei uma fugida na hora do almoço, de onde eu trabalhava, e fui lá ver, né, o site. E cheguei lá, tinha um senhor caminhando, e eu perguntei para o guarda na portaria, falei, puxa vida, então aqui é uma fábrica agora de computador? Ele falou, vai ser uma fábrica de computador, os gringos chegaram aqui, né? E nisso vinha vindo um senhor, o Jim Doris, que era o presidente da Compaq no Brasil. E ele veio, ele tentou falar com o senhorzinho da portaria, e ele não conseguiu. Eu falei, posso ajudar? Ele falou, quem é você? E eu me apresentei e falei, olha, eu trabalhei aqui quando era Johnson Johnson e eu ouvi que agora vai ser uma fábrica de computadores. Eu fiquei muito curiosa e vim aqui dar uma olhada, conhecer. E eu falei, o senhor tem um tempo para conversar comigo? E ele falou, tenho. Eu falei, puxa, eu quero trabalhar nesse lugar. E ele me abriu um espaço na agenda, eu andei com ele pelo site e sentei na frente dele. Então, eu tenho certeza que tinha muito mais gente capacitada para ocupar aquela posição que eu ganhei naquele momento, que eu fui contratada, né? Só que nem todas as pessoas conseguiam passar a mensagem por falta e por falha no idioma inglês. Então, eu tive uma grande oportunidade por falar bem o idioma. E várias outras oportunidades. Então, a apresentação que eu fiz em Miami, por exemplo, na época de SAP, e depois toda a interação que eu tive com o vice-presidente global do segmento na SAP foi por causa da minha fluência no inglês, né? Eu trabalho na EF, com certeza eu disputei essa posição com pessoas muito capacitadas, mas eu também sei que por conta da minha fluência no inglês, isso me ajudou muito. E eu falo sempre, aprenda inglês para que você possa contar a sua história, para que você não precise de um tradutor e um intérprete que conte a história para você, ou que para a sua história não seja entendida só por uma parte, né? Eu conheço muita gente que fala comigo e fala assim, não, eu leio e escrevo bem, mas eu não falo. Principal parte da comunicação é conversar. Nós estamos aqui, a gente não escreveu e não leu nada em nem um minuto, né? Então, a comunicação verbal, ela é muito forte. Então, se eu pudesse dar uma dica, de verdade, aprende inglês, principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje, né? Tá todo mundo dentro de casa, o mundo inteiro dentro de casa, né? Então, você está a um clique de um outro país, a um clique de um novo negócio, né?
Os países com maior PIB do mundo são países em que a segunda língua é o inglês. E os países mais desenvolvidos, com as maiores tecnologias, é onde o inglês é falado com fluência, né? Os brasileiros e as empresas brasileiras perdem muitas oportunidades por falta desse ingrediente importante, né? Eu vejo várias empresas de tecnologia, de consultoria, que perdem oportunidade de vender serviço para fora por falta de um idioma inglês. Então, essa é uma dica que eu dou. Não importa o que você vai estudar, faça aquilo que você gosta, que você curta. Se quiser estudar artes, engenharia, medicina, mas fale inglês, porque isso é muito importante. As pesquisas, as grandes pesquisas, a gente tem acesso porque a gente fala esse idioma. Se eu for falar em livro, que é a tua outra pergunta, né? O livro mais importante da minha vida, que eu li várias vezes, é a Bíblia, independente de religião. Independente de religião. Eu li a Bíblia e, assim, eu leio a Bíblia ainda hoje, entendendo onde aquilo foi escrito, como e quando aquilo foi escrito, que parte da história, que tempo da história aquilo estava sendo vivido, né? E se você não quiser ler os 66 livros, que é muita coisa, eu sugeriria que todo mundo lesse Provérbios. Pô, a maior parte do livro de Provérbios, ela provavelmente foi escrita por Salomão, considerado o cara mais sábio de toda a história, né? E querer ser sábio, querer ter sabedoria, puxa vida, é algo que eu sempre peço todo dia, né, nas minhas manhãs. Poxa, que eu tenha sabedoria para encarar esse dia, para encarar os meus desafios, para poder trabalhar, para poder tratar bem as pessoas. Então, se eu pudesse falar de um livro importante para mim, é a Bíblia. E se eu pudesse dar qualquer outra dica de livro, eu vou dar uma dica de leitura gostosa, porque provavelmente você ouve os títulos sobre carreira, sobre negócios, né? E eu não quero partir para aí, mas eu li um livro uma vez e chamou tanto a minha atenção que eu comecei a ler numa sexta-feira à noite. Era 7 horas da manhã, eu estava lendo o livro ainda. Pilares da Terra, de Ken Follett. É um livro, provavelmente ele tem mais de 500 páginas, mas é um livro interessantíssimo da construção de uma catedral no século XII. É uma leitura gostosa, é uma leitura também que te faz conhecer a história, entender como é uma construção feita em muitos, muitos anos, entender cultura. Então, foi uma leitura que me atraiu bastante. Muito legal. André, olha só que interessante. É o segundo participante aqui que cita a Bíblia. O Kleber, o CEO da Trackbell e ex-diretor da Volvo na Argentina e na Colômbia, também citou a Bíblia como um dos livros que ele recomenda que sejam lidos. Aí identificamos um padrão já. Legal. Bom, a gente vai deixar os livros e os autores aqui falados pela André nos comentários para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais. Gabriel, passo a palavra para você. Legal, Andréa. Último bloco aqui último bloco, né? Última parte do último bloco. Então, falando um pouco de gestão de pessoas agora, Andréa, eu queria entender, obviamente, você tem um time muito grande abaixo de ti, já entrevistou muitas pessoas na sua carreira, então eu queria entender como que você avalia uma pessoa, né? Como que é a sua entrevista, o que você leva em conta ali na hora de escolher alguém para o seu time. Hoje, quando eu quando eu entrevisto um candidato, ele já passou por alguns filtros, né? Então, algumas coisas importantes já foram avaliadas. Na conversa, eu avalio muito a atitude, eu avalio a energia da pessoa, né? Eu acho que é importante você passar, assim, além de todo o seu conhecimento, além de toda a sua experiência, o que você carrega, o que você aprendeu, isso tem muito valor, né? As referências que você traz, mas a energia e a pessoa mostrar o quão interessada ela está, o quanto ela conhece,
se ela estudou o segmento, se ela estudou a empresa, se ela realmente quer trabalhar na empresa, se ela quer aquela posição. Porque a gente não procura alguém que está procurando emprego. Alguém que está procurando emprego não interessa, né? Interessa aquela pessoa realmente interessada. Então, eu olho muito isso. E eu tenho uma parte, que eu acho que é uma coisa muito de mulher, que é uma intuição muito forte. Eu já contratei pessoas que o currículo não estava exatamente dentro daquilo que a gente procurava, a pessoa não tinha exatamente a experiência que a gente esperava, mas a conexão foi muito forte e eu falei, eu vou apostar nessa pessoa porque alguma coisa me diz que vai dar certo. Com raríssimas exceções, eu errei. Na maioria das vezes, eu acertei. E eu tenho gente no meu time hoje que foi contratada exatamente assim. Que chegou, eu olhei e eu falei assim, puxa vida, vai dar certo nessa posição. Eu estou sentindo isso, né? Então, mas eu acho que é muito importante a energia e a atitude da pessoa, né? E eu não estou falando nem de comportamento e de característica, como, por exemplo, uma pessoa muito extrovertida e uma pessoa muito introvertida. Um cara introvertido, ele pode ser um cara que tem uma energia espetacular, pode passar uma mensagem muito boa, né? Então, é realmente atitude. Legal, legal. A próxima pergunta, creio que você já respondeu ela em boa parte, né? A minha próxima pergunta seria: que dica que você daria para quem está começando hoje na carreira e, obviamente, almeja chegar numa posição grande, numa empresa de renome internacional? Obviamente que o inglês, né, você já nos respondeu, então eu pergunto, além do inglês, o que você acha que é muito importante para quem está começando, focar, para chegar num nível como você hoje ocupa uma cadeira tão relevante? Eu acho que em qualquer posição, Gabriel, a gente tem que perseguir a perfeição. Nós não seremos perfeitos, mas se a gente perseguir a perfeição, a gente sempre vai melhorar. A gente sempre vai fazer mais. Sempre tem alguma coisa que você pode melhorar, você pode fazer alguma coisa de um jeito que ninguém nunca fez. Então, eu acho que o esforço e a dedicação e o foco, a disciplina, um conjunto importante, né? E também acho que não é todo mundo que almeja ter a posição, uma posição de C-level. Você pode almejar ter um negócio próprio, você pode almejar ser o melhor naquilo que você faz. Eu falo às vezes o seguinte, que se eu fosse lavar roupa para fora, as pessoas iam olhar para o meu varal e iam ver as roupas mais bem lavadas. O meu lençol seria o mais branquinho e todo mundo ia pedir para eu lavar a roupa. Então, eu acho que aquilo que você faz bem feito, que você faz com dedicação, que você faz com garra, com amor mesmo, você faz melhor. E eu sou uma pessoa que eu abro muitas oportunidades, eu gosto de olhar principalmente para os invisíveis, aqueles que são considerados invisíveis, né? Eu falo às vezes que eu gostaria de ter uma fábrica de gente, porque eu vou em alguns lugares, eu olho um garçom no restaurante, eu falo assim, puxa vida, que cara incrível, olha como ele atendeu bem, né? Como ele prestou atenção nos detalhes. Essa pessoa poderia ser tão boa nisso, nisso. Então, assim, se você fizer bem feito, novamente, alguém vai te olhar. Se você mostrar dedicação e que você está sempre se superando, alguém vai prestar atenção em você. Ótimo, André. Com essas dicas valiosíssimas compartilhadas com quem nos acompanhou até aqui, a gente vai encerrando a nossa conversa de hoje. Eu gostaria muito de te agradecer, André, pela sua participação, pela sua disponibilidade de tempo. Foi um prazer te receber aqui para esse bate-papo. Gente, eu também agradeço, Maurício, Gabriel, muito obrigada pela oportunidade. Eu estou à disposição, se alguém quiser conversar comigo, me manda uma mensagem no meu direct. É um prazer sempre poder ajudar as pessoas
eu costumo dizer que eu quero ser lembrada como aquela que abriu portas. Então, eu estou muito à disposição, muito obrigada pela oportunidade, um grande abraço para vocês e abraço para todos que estão assistindo. Agradeço também ao Gabriel pela participação, reforço o convite final aqui para que as pessoas acompanhem a For Sales no YouTube, no LinkedIn, nas plataformas de podcast, que é onde a gente vai continuar compartilhando esse tipo de conteúdo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo For Sales Grandes Carreiras.